Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Redação Novo Tempo. Você que acompanha pela TV, você que acompanha pela Rádio Novo Tempo, muito obrigado pela sua companhia junto com a gente. Olha, hoje a gente está recebendo aqui, já vou começar apresentando os nossos convidados. Eu começo aqui pela Jaqueline Erodec. Jaqueline, muito obrigado, seja bem-vinda, viu? Obrigada a vocês pelo convite. A Jaqueline é jornalista, ela é também mestre em comunicação social e interculturalidade. É isso, né, Jaque? Isso, exatamente. Seja bem-vinda. Também está aqui o pastor Lanza, você conhece ele, você que acompanha a programação da TV Novo Tempo, da Rádio Novo Tempo, conhece o Lanza do programa Anjos da Esperança. O Lanza é também jornalista, é pastor, é, portanto, apresentador também do programa. Seja bem-vindo, Lanza. Prazer estar com vocês aqui. Tá certo, eu não falei o primeiro nome, Laerte Lanza, mas é que a gente chama só pelo sobrenome, Lanza. Ali na ponta está Wagner Cantores, você conhece toda semana, Wagner, seja bem-vindo de novo. Obrigado, Hélio, muito bom estar aqui de volta. E a Suzaene Lima, do Revista Novo Tempo, direto para o Redação. Suzaene, tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo certo, Suzaene. Olha só, bom, você sabe que você participa com a gente aqui, não somos só nós 5 que conversamos, você conversa também através das redes sociais e esse é um papel que a Suzaene desempenha hoje. É isso mesmo, você pode participar através do Instagram e também do Twitter, @ntjornalismo, ou pelo Facebook, facebook.com/ntjornalismo, e também pode acessar o site, ver os programas, inclusive outros programas que você queira ver, novotempo.com/jornalismo. Participe lá. E a gente começa hoje aqui as nossas discussões, são várias discussões, como sempre. No programa de hoje, a gente discute sobre as mensagens racistas que foram deixadas em banheiros de um campus da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Também a gente fala sobre a burocracia existente no Brasil, sobre o desempenho da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto e ainda sobre uma campanha da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, para evitar que as pessoas urinem nas ruas. E a gente já começa a discussão aqui falando sobre o nosso primeiro tema, que é esse assunto que entra em pauta hoje, envolve mais uma vez um problema que é bastante corriqueiro, recorrente aqui no Brasil, que é o racismo. Banheiros do campus da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em Bauru, foram pichados com insultos racistas. As frases, com conteúdo bastante ofensivo, faziam comparações a macacos e eram direcionadas a mulheres negras e também a um dos professores da própria Unesp, esse professor, inclusive, militante do movimento negro. E a gente joga essa discussão aqui, a gente já falou sobre preconceito, não só o racial, formas de preconceito outras vezes aqui no Redação. E, infelizmente, esse é um assunto que tende a voltar. Com certeza não vai ser a última vez que a gente vai discutir isso aqui, porque aparentemente existe na sociedade brasileira ainda um forte traço preconceituoso, não só com relação a etnias, mas outras tantas, né? Preconceito contra idosos, preconceito contra deficientes, preconceito contra mulheres, mas, nesse caso específico, pegando aí o gancho da Unesp, preconceito contra pessoas de etnia negra, não raça, porque raça é uma só, humana, claro. mas contra a etnia negra. Sabe, esse é um tema muito triste, né? A gente tem que abordar sempre esses assuntos, porque, especialmente no ambiente em que a gente viu essa manifestação, um ambiente cultural, uma universidade, gente esclarecida, dói na gente, né? A gente tem que realmente olhar para universitários, pessoas buscando cultura, fazendo essa separação entre pessoas que são da mesma raça humana, né? É interessante mesmo, porque é um ambiente onde se espera que as pessoas sejam um pouco mais esclarecidas ou elas estejam desprendidas de questões que a gente acaba atrelando, a gente acaba colocando a um nível cultural realmente mais baixo, a um nível educacional, inclusive, mais baixo. Exato. O que eu acho interessante nesse assunto de um racismo tão óbvio e latente que a gente tem no Brasil é que nós somos uma nação extremamente multicultural. Qual é a cor do brasileiro? Não é difícil da gente conseguir Muito difícil descrever? a gente identificar isso, né? A gente é fruto de uma grande miscigenação. Então, o Brasil é uma terra onde vários povos vieram para cá, estabeleceram a sua casa e acabaram existindo essas mudanças, essas misturas de várias nações. E mesmo com essa tão grande miscigenação, essa tão grande diversidade de cores, de culturas, de formas de se construir a vida, a gente ainda hoje tem tamanho preconceito. Eu entrevistei há um tempinho aí no Identidade
acabei de esquecer o nome dele nesse momento, mas o Robson já vai me lembrar aqui. Aquele autor que escreveu a trilogia sobre a história do Brasil, o Laurentino Gomes, claro. O Laurentino Gomes, que inclusive, né, escreveu aquela trilogia, best-seller e tal, e agora ele está trabalhando numa nova trilogia que vai falar exatamente sobre escravidão. E ele diz, né, nessa pesquisa inicial, de que o grande fato da gente ser uma nação tão racista é porque a escravidão foi muito forte no Brasil, né? A gente teve 1 milhão de negros vindos para a América do Sul e 40% disso no Brasil. 40% desses negros vieram no Brasil. Então, essa cultura da escravidão foi muito forte aqui no Brasil e a gente, segundo ele, até hoje carrega essas marcas. Mas é um curioso contraponto isso, essa porque miscigenação, tem muito né? tempo de lá para cá. Pois é. Eu acho que é justamente o que mostra muito evidente como isso é arraigado no nosso pensamento, como a gente é criado. A gente pensa, uma piada, algo assim, não tem problema. Durante muito tempo, uma piada envolvendo negros, tal, né? Pessoas de outros países, era motivo assim até de orgulho uma pessoa contar, né? Hoje em dia é uma coisa tão careta, né? Fica um humor sem graça. Um humor negro, né? E ainda... humor negro, olha, já é um tipo de preconceito. Bom, você falou humor negro, um tipo de preconceito. Na verdade, se você parar para pensar desse aspecto, tudo é preconceituoso. A lista negra. A lista negra, ou o céu, quando não está bonito, as nuvens estão negras, são nuvens negras. Então, essa coisa aí, acho que foge até um pouco. E eu tenho uma preocupação com isso. Eu tenho uma opinião bastante divergente do conceito, talvez o esperado ou o normal a respeito desse assunto. Eu não gosto de tratar desse tipo de assunto, não gosto de entrar nesse tipo de discussão. Porque eu tenho a impressão de que quanto mais você fala a respeito disso, você não está reduzindo o problema. Parece que você reforça. Eu tenho a impressão de que quanto mais se fala, mais se reforça, mais se fomenta esse aspecto. Porque, do meu ponto de vista, não existem diferenças entre uma pessoa que tem a pele caucasiana e uma pessoa que tem a pele negra ou uma pessoa que tem etnia indígena. No meu conceito, não existe essa diferença. Então, eu penso, por que nós temos que discutir a diferença? Se o que nós estamos tentando dizer, e pelo menos é o que o governo diz, é o que os governos, não o governo brasileiro apenas, todos os governos, quando tratam de preconceito racial, tentam dizer que, olha, as pessoas são todas iguais perante a lei, olha, porque todos têm as mesmas garantias, isso. Mas mesmo assim, então o que me parece um contrassenso, um contraponto, um paradoxo, apesar de eu dizer institucionalmente que todos são iguais, eu vou fazer políticas diferentes para esse grupo, para esse grupo, para esse grupo. O que, na minha visão, reforça a diferenciação e a segregação desses grupos. Você é contra o sistema de cotas, por exemplo? Não concordo como ele é, um sistema de cotas num sentido racial, porque eu acredito que no quesito educação, por exemplo, a gente não tem um problema com os negros no acesso à educação no Brasil. Nós temos um problema que se refere a um grupo social com dificuldades de acesso a uma educação de qualidade. Nesse grupo social, eu encontro negros e encontro brancos. Porque, por exemplo, se você vai ao sul do país, a vasta maioria da população é de pele clara. Eu nasci na Bahia, mas eu passei a vida inteira em Curitiba. E a vasta maioria da população é de pele clara. Mas entre essa vasta população de pele clara, você tem pessoas de vida social muito alta e tem pessoas de classe social baixa. Exatamente. Brancos e negros de pobres. Então, você tem que facilitar o acesso e melhorar o acesso para a população que precisa, carente, seja ela branca, negra, índia, seja o que for. E eu acho que nesse ponto eu não concordo com essa separação racial que institucionalmente é feita. É que, na verdade, assim, eu até concordo assim, em partes, mas também tem um lado de que, se não forem feitas... não vamos discutir aqui, não vou entrar nesse mérito, mas também se não forem feitas políticas assim, que visem proteger, é muito difícil, porque a gente vê que em pleno século XXI as pessoas ainda fazem esse tipo de coisa, esse tipo de comentário que fizeram com a jornalista Maju, por exemplo. Pessoas que têm informação, a gente tem muito mais acesso à informação hoje e essas coisas ainda se repetem. As pessoas não são criadas com essa questão. Desculpa, mas só contextualizando, que a gente citou o banheiro da universidade que foi pichado, né? Mas o caso que a Jaqueline aqui também está colocando é uma apresentadora da Rede Globo de televisão que é negra e ela é a garota do tempo, né? Ela dá a previsão do tempo
acho que no Jornal Nacional e em outros programas da casa também. E houve uma forte investida de telespectadores a ofendendo por conta da cor da pele, simplesmente isso, e foi bem gratuito, assim, essa exposição, e você está colocando isso agora, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito também que, a partir do momento que nós criamos uma consciência nas pessoas, desde criança, de não falar de diferenças e sim de igualdade, de que todos são iguais, elas vão crescer com essa consciência. Mas elas ainda vivem num mundo onde o negro ele é considerado inferior, onde o negro ele é o fedido, como colocam assim, como escrevem no banheiro. O negro é o que não deveria estar na televisão. Então, tem que trabalhar com equilíbrio também. É difícil chegar em consenso assim do que seria esse equilíbrio. Essas políticas públicas, elas são importantes porque elas garantem direitos, né? Porque desde que uma criança nasce numa condição social difícil, precária, e se não tiver políticas públicas que garantam, por exemplo, a saúde daquela criança, acesso à educação e outras coisas, às vezes isso pode se complicar porque a pessoa não tem possibilidades financeiras, não tem ninguém que lute por ela. Mas eu entendo perfeitamente o que o Hélio fala aqui e tem razão, que realmente a gente às vezes não consegue discutir a essência, apenas os rótulos. Isso me incomoda na nossa sociedade. A gente fica discutindo rótulos e não a essência do problema. E a essência não é a cor da pele, é a que a gente tratar a todos de forma igual, como seres humanos que têm direito às coisas, direito à educação, direito a uma condição digna de vida, não é? E a gente vê, por exemplo, numa universidade como esta aí, um local de acesso à informação, pessoas que estão ali porque tiveram condições de estar ali, não é? Estudaram. E é isso que choca a gente, porque a gente percebe que lá deveria ser um polo de discussão para se quebrar a barreira, mas não para se aumentar a barreira. Né? Quando eu estava... Tem tempo ainda, Hélio? 1 minuto e meio. Não, só queria comentar, quando eu estava estudando a pauta, eu lembrei de você, porque eu sei dessa sua opinião, e a partir de um programa desse que a gente estava discutindo sobre isso, eu mudei um pouco também a minha visão de enxergar essas políticas. Essa, por exemplo, da cota, eu concordo com o Hélio, mas alguns movimentos que você vê que é para inclusão, eu acho que é válido. Eu mesmo tive o contato, um leve contato, então não vou saber falar em que pé que está esse projeto, mas é um movimento de uma universidade, de uma universidade nossa adventista. O que eu fiquei também bastante assim, intrigada é porque surgiu aí, como você comentou, né, no meio de pessoas pensantes. Enfim, e aí nessa universidade, um contraponto, algumas meninas começaram a levantar um movimento sobre a beleza negra. Né? E aí era um projeto que estava no início, quando eu presenciei o evento, então por isso que eu disse que não sei como que ele está hoje. Mas eu achei interessante, porque geralmente nas capas de revistas, né, tem muitas mulheres brancas, cabelos lisos, loiros, e elas estavam com um movimento sobre a valorização da beleza negra. E eu achei muito interessante isso, porque é um projeto de inclusão, mostrar que existem as belezas diversas, inclusive a beleza negra também. Por que uma negra não pode ser capa de revista? Eu achei interessante também um desses comerciais que eu vi, não lembro a marca, mas de produtos para o cabelo, falando sobre os cachinhos, né? A valorização de ter cachos, e aí tinha crianças também no meio do comercial. Então, são projetos que você vê, assim, como a Jaquinha disse, não funciona bem como uma proteção, como vocês comentaram, mas um processo de inclusão, de mostrar que é bonito também e que está tudo certo, né? Com quem tem cacho, com quem é negro, que pode ser estampado também como tentar se livrar dos rótulos, como o pastor Lanza falou. Né? Essa é uma... A gente vai voltar a falar disso aqui, com certeza, em algum outro momento no Redação Novo Tempo, mas a gente faz um intervalo agora, coisa rápida, e a gente volta já falando sobre os investimentos no esporte e o desempenho brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, que entram em pauta aqui no próximo bloco do Redação, logo depois do intervalo. Até lá.